quero deixar para você uma mensagem para esta semana. João capítulo 21, a partir do verso 1, nós vamos até o 14. Diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Aí ele começa a contar uma história. Irmãos, prestem atenção no que a Bíblia está dizendo. Amém? Prestem atenção. Deixa eu falar, vou repetir de novo. Alguns já ouviram, pode parecer maçante. Deus pegou quase 2.000 anos de história, 1.400 e poucos anos de história, dezenas de autores. Irmãos, são 1.400 anos de história, incluindo a vida do Senhor Jesus na terra. Aqui João declara, esse mesmo João declara que se fosse escrever todos os milagres que ele operou, não haveriam livros suficientes na terra. Pense, irmão. E Deus pegou toda essa história e resumiu no que havia de mais importante para mim e para você, e registrou neste livro. E deu o nome de Bíblia, Palavra de Deus. Aqui, irmãos, estão registrados os momentos mais importantes da história cristã no mundo, vamos dizer assim, da história de Deus com a humanidade. Só que você não pode tratar isso aqui com desdém. Cada versículo desse, cada palavra, cada verbo, cada substantivo aqui depositado, irmãos, tem poder de transformar a minha e a sua vida. Não é uma história isso aqui. Isso é poder de Deus. E tem transformação. Olhe para a sua Bíblia com este olhar, boca de Deus, porque Deus transforma uma frase em milhares de orientações. Eu tenho 44 anos de idade, irmão. Eu ouço a palavra de Deus desde que eu me entendo por gente, e ela nunca se esgotou. Nunca eu deixei de ouvir algo novo. Como pode? Porque esta palavra, ela é baseada no Espírito Santo de Deus. Irmão, se você lê o Harry Potter, a quantidade de vezes que você lê a Bíblia, você fala as frases de cabeça. Shakespeare. Você estaria aqui falando Shakespeare de cabeça. Duvido, irmãos, porque essa palavra ela se renova a cada manhã. Porque aqui estão as misericórdias do Senhor. Então preste atenção no que está falando. Ele diz assim: e manifestou-se assim. Deus já havia se manifestado de muitas maneiras. Deus se manifesta de muitas maneiras. Aqui, ele resolveu se manifestar assim. E diz, versículo 2: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. E os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos pescar com você, Pedrão. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pegaram. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, que dá 90 metros mais ou menos, levando a rede cheia de peixe. E logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanharam. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Até aqui. Que cena maravilhosa. Aqui, irmãos, nós precisamos prestar atenção em algo. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você esteja esperando algo de Deus. Talvez você esteja buscando algo em Deus, e até este momento ainda não aconteceu. Talvez você esteja numa situação aonde você já entendeu, já participou, você já andou, já caminhou, você já está
está pronto para o negócio, mas ainda não aconteceu. Ou aconteceu algo que deixou você um pouco mais desesperançoso. Essa história, irmãos, ela é uma história muito parecida com a minha e com a sua vida e com a vida de Israel. Este pedaço, este trecho que nós lemos, é a segunda vez que Jesus faz a mesma coisa com os discípulos. Olha que interessante, irmãos. A primeira vez Jesus não conhecia Pedro, ou conhecia, porque Jesus conhecia todo mundo, mas Pedro não conhecia Jesus. E Jesus chega então na praia para pregar, Lucas, e diz para Pedro assim: vou usar seu barco, Pedro. Está tudo bem aí? Ele falou assim: pode usar meu barco. E Jesus faz ali uma mensagem e muitas pessoas se convertem. Numa cena em que Pedro, frustrado, voltava de uma pescaria longa, pesada, cansativa, sem pescar nada. Após servir ao Senhor, após se disponibilizar a Jesus, após um encontro com Jesus, Pedro encontra Jesus. Jesus se apresenta na vida de Pedro. Jesus se coloca no caminho de Pedro. E Jesus diz assim: volta e joga a rede do lado direito, Pedro. Pedro era um pescador. Há estudiosos que dizem que Pedro tinha uma empresa de pescaria. O bem certo é que Pedro sabia o que estava fazendo a noite toda. Sabia aonde os peixes ficavam, sabia como a maré se comportava, sabia o tempo. A gente sabe que tem a questão da lua, né? Porque exerce uma pressão sobre a terra e essa pressão ela aumenta ou diminui a questão da maré. Né? Nada mais é do que são os polos magnéticos, entendeu, irmãos? A lua ela comanda isso, então ela se aproxima e existe uma pressão magnética que ela faz. A água é como se a maré subisse. Na verdade a maré não está subindo nada, só está uma pressão sobre ela. Pedro conhecia que aquilo fazia parte do dia a dia dele, mas ele diz uma coisa: sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele tem a pesca maravilhosa. A partir daí, irmãos, Pedro não se alegra só com a pesca. Pedro reconheceu Jesus. Ele larga tudo e fala assim: opa, esses peixes aí, irmão, é nada perto do que ele tem. E Jesus disse para ele assim: você vai ser pescador de homens, Pedro. Eu vou transformar a sua vida. Já nessa história, não, Jesus havia morrido. Essa é a terceira vez, como nós lemos no texto, que Jesus aparecia. Aqui nós já estávamos há quase 20 dias, porque Jesus se manifesta no jardim. E aqui, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu quero que você preste atenção nas manifestações de Jesus na sua vida. Jesus não se manifesta da maneira que você quer, Jesus se manifesta da maneira que você precisa. Jesus não se manifesta na maneira que você quer, Jesus se manifesta da maneira que você precisa. Pedro precisava de peixe, e Jesus foi lá e deu peixe para ele. Maria, aquela quem havia saído 7 espíritos, Maria de Magdala, a gente fala Maria Madalena, mas ela na verdade é Maria de Magdala, para diferenciar da Maria de Betânia, da Maria de Jerusalém. Maria de Magdala, Magdalena, aquela prostituta do qual 7 espíritos havia saído, e ela quebra um vaso de alabastro ao Senhor, e ela passa a andar com o Senhor, ela passa a ser ministrada pelo Senhor, a vida dela passa a ser, irmãos, acompanhando Jesus. Lucas vai chegar a dizer que essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus, e lá estava Maria, e ela está em umas cenas interessantíssimas, irmãos, porque você vai encontrar ela aí pelo meio do caminho, aparecendo em um monte de lugares, mas de repente Jesus morreu, e esta mesma Maria vai em direção a Jesus. Irmãos, ela ouviu por 3 anos, porque no começo do ministério de Jesus, que Maria estava ali, há estudiosos que dizem que é a mesma Maria de Lázaro. Eu acho que não, porque Lázaro estava em Betânia, mas ela estava no meio. Uma viu a outra. 3 anos, Jesus falando:
eu vou ressuscitar no terceiro dia. 3 anos Jesus ensinando, gente, eu vou morrer. Eu preciso, para que vocês sejam livres, eu preciso. A Bíblia diz que eles não entendiam, mas é bem certo que 3 anos ouvindo a mesma história. 3 anos ouvia que ia morrer, 3 anos ouvindo que ia ressuscitar. Aí Jesus morreu. Irmãos, ninguém acreditava que Jesus ia morrer. Eles não acreditavam, mas morreu. Se Jesus morreu e a primeira parte se cumpriu, o que nós esperaríamos agora? A ressurreição. É verdade ou não é verdade? Eu não cria que ele ia morrer, mas já que morreu, ele falou que vai ressuscitar. Então, se cumpriu a primeira, vai cumprir a segunda. Maria vai para o jardim, irmãos. E aí Maria, ela quer encontrar o corpo de Jesus. Ela não entendeu. Ela não conseguiu, irmãos, que o coração dela não conseguiu reconhecer que o tempo de Jesus na vida dela. E ela chora. Por que ela chora? Porque ela não achou Jesus morto. Sabe, irmãos, tem muitos de nós que, apesar de estarmos caminhando, ouvindo a palavra da ressurreição, estamos procurando o Jesus morto. Queremos o Jesus da religião. Queremos o Jesus da lei, o Jesus da troca, do me dá, do toma, do divide, do me ajuda. Estamos procurando o Jesus dos mortos. O Jesus dos mortos está morto, irmão. Eu fui esses dias numa igreja. Esses dias não, já faz um tempo. Numa igreja. Esse negócio de família, batismo, casamento, essas confusões que a gente tem aqui de família. Na verdade, Fernando, de vez em quando a gente se engalfinha num lugar ruim pra caramba, né? Esse dia, tempo para trás, irmão, graças a Deus eu vim morar em São Paulo. Eu fui minha família fez uma roda de samba, pastor Wagner. Pensa. Fiquei lá, irmão, roda de samba. Tinha um negócio de uma sogra, que o cara cantou umas 5 músicas sobre a sogra dele. Vendeu no bingo, a sogra arrancou o dente. Sei lá, uma desgraça, irmão. O cara fez um bingo e a sogra saía numa pedra só. Aí o cara estava cantando aí. Eu achei até engraçado, eu ria. Mas é uns lugares meio tosco que a gente vai se colocando. E eu entrei nessa igreja, irmãos, e havia um caminhar na igreja. E Jesus começava aqui apanhando com a cruz nas costas. Mais umas 2 imagens. Uma ele caída, as mulheres aos pés dele. A outra ele sendo ajudada por um homem. A outra ele sendo colocado. Meu irmão, eu sei que era a via crucis de Jesus. Eu achei aquilo tão triste. E no final ele terminava lá na cruz, lá na frente, morto, com a cabeça baixa. Deixa eu dizer uma coisa. Meu Jesus não está morto. Aquele não representa o meu Jesus. Porque a cena que representa o meu Jesus é a cena dele subindo aos céus e sendo recebido em glória por Deus Pai. Mas a gente procura Jesus no lugar dos mortos, no sepulcro, no problema, na confusão. A gente não quer vida às vezes. Eu vejo muitos de nós, irmãos, procurando Jesus no sarcófago. Sarcós. Sarcós é sarcófago, irmãos. Comedor de carne. Você sabe que tem um texto, eu vou ministrar essa palavra da próxima vez, sobre o leão e o urso. Urso e leão, comedores de carne. Sabe por que o diabo branda ao seu redor como um leão, buscando a quem possa atacar? Porque leão come carne. Por isso que Jesus diz assim, vocês são sepulcros, caiado, pintado, esbranquiçado, comedores de carne. Irmãos, deixa eu dizer, no sepulcro só tem carne podre. Sabe quando você não consegue olhar para Jesus e você então chega perto do sarcófago aonde tem carne podre e você fica ali chorando a carne podre? Maria foi chorar a carne podre, o Jesus dos mortos. Mas Jesus aparece para ela. E ela olha, ela pensa que é o jardineiro, né? E ela fala, mas aonde o puseram? Aonde o colocaram? E aí ele fala o nome dela, Maria. E quando ele diz o nome dela, ela diz, é ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, não procure Jesus nas obras da carne, ele não está lá.
Não procure Jesus nos problemas, Ele não está lá. Não procure Jesus, irmãos, na derrota, na tristeza, Ele não está lá. Jesus está nos céus, cheio de glória e de alegria para você. Quem mora no sarcófago é o capeta. O capeta que gosta de... Irmãos, o urso, eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou falar. O urso é um animal muito bonitinho, não é verdade? Olha como o diabo é sujo. Pode ver, irmãos, o primeiro brinquedo que a gente, geralmente, o primeiro brinquedo que a gente compra para criança é um ursinho. É ou não é ursinho? Tem muito crente confundindo. Sabe por quê, irmãos? Porque só existe um tipo de urso que é vegetariano. 85% das espécies de urso, não estou falando tem lá o que come bambu. 85% comem carne. É bonitinho, mas destrói. E a gente está brincando com o pecado às vezes assim. É bonitinho, mas destrói. Ai, meu pecadinho bonitinho, meu ursinho bonitinho. Comedor de carne. Irmãos, Pedro aqui estava numa situação onde ele já tinha aprendido de Jesus, vivido de Jesus, experimentado o milagre de Jesus. Ele já tinha visto a pesca maravilhosa, ele sabia, ele estava para ser empossado, irmãos. Mas ele está lá nu, pescando, frustrado, triste, abatido. Lá, abandonou. E aí, Jesus pergunta: e aí, Pedro, você conseguiu alguma coisa? Deixa eu dizer uma coisa: afundar nessa tristeza não vai te levar a lugar nenhum. Afundar nesse problema não vai te levar a lugar nenhum. Se manter nessa posição rebelde não vai te levar a lugar nenhum. Rebeldia só vai trazer sofrimento e dor. Rebelde com Deus, rebelde com a família, rebelde com a liderança, rebelde com a igreja, rebelde com Jesus, não leva a gente a lugar nenhum. Andamos com Jesus, aprendemos com Jesus, mas na hora em que a frustração se mostra, nós esquecemos Jesus. Eu tive uma guerra muito grande nesses últimos 4 dias. Uma guerra muito grande, irmão. Muito grande. Nós estamos vivendo um tempo precioso aqui em São Bernardo do Campo. Um tempo, irmão, há 3 semanas, que toda quinta-feira o cara chega aqui com piolho, sai daqui com a cabeça limpa, irmão. De tão bom que está o trem. Nem piolho sobrevive aqui dentro. Jesus botou 2 anjos ali na porta e falou assim: todo mundo que passar aqui vocês cura. Não tem capeta resistindo, não é verdade, pastor Paulo? O pau está quebrando, irmão. Aí vim eu quinta-feira pra cá, como veio toda. Aí pastor Paulo falou assim: quem tem tonteira? Irmão, os irmãos não percebem, mas não é verdade, irmão? Eu falei: eu tenho tonteira. Foi a primeira vez que o pastor Paulo falou alguma coisa que eu estava sentindo. Porque também eu não fui entrando no negócio não. Aí eu vim aqui na frente aqui. Aí o pastor Paulo pegou a bengala. Irmãos, como a inflamação é no cerebelo aqui, é no nervo, a perna é dormente, os pés são dormentes por causa da neuropatia. Se eu me soltar, o cérebro entende que eu estou caindo, porque ele não consegue perceber o chão, porque está dormente. Você já sentou em cima da mão assim, e depois você não sente a mão? Não é horrível? Parece que é um corpo estranho. É assim. E aí o pastor Paulo pegou a bengala. Na hora que ele pegou a bengala, irmão, eu pensei: vou cair. Mas o pastor Paulo é malandro. Eu já tinha comentado com ele que eu não preciso de muita coisa. Eu só preciso de um ponto. Um ponto eu me equilibro. Mas se eu soltar, eu tomo. E se eu fechar os olhos, então, vai embora. Aí vim eu aqui, todo bobo. O pastor Paulo pegou a bengala e eu fiquei ali, surfando. O pastor Paulo já sabia, falou para o Pérez, coloca a mão nele para estabilizar. Botou a mão no meu ombro, pum. Fiquei durinho de novo no negócio. Alguém veio, acho que foi o Rodrigo, alguém veio e colocou a mão na minha perna. Irmão, na hora que levou a mão na minha perna, eu vi a cena de eu caindo na cacunda do caboclo. Falei: vou sentar. Porque o Pérez estava com a mão no meu ombro, havia uma pressão para trás e as pernas fizeram pressão para frente. Pensa, irmão, se era tombo certo, ia ser hilário, não ia ser hilário?
E aquilo, a minha mente viajou, irmãos. Minha mente viajou. Aí aquela coisa toda, Deus deu uma palavra para o pastor Paulo sobre uma cura progressiva. E não é a primeira vez que Deus me diz isso. Amém, irmãos? E eu creio que Deus tem o melhor para a gente. Amém, irmãos? Não é porque não é do meu jeito que eu vou achar que é ruim. A Bíblia diz que Ele tem pensamentos maiores e melhores. Alguém, irmãos, ainda não me viu com problema. Alguém nesse mundo de Deus precisa me ver tortinho ainda. Porque na hora do milagre, irmão, meu Deus. Aí, beleza, vai começar pela mão. Amém, glória a Deus, vamos que vamos. Senti que o pastor Paulo ficou até meio assim, meio olhando para mim, os líderes também, todo mundo, gerando uma expectativa, todo mundo, né? Até eu também. E uma das decisões que eu tomei naquele momento ali, eu falei assim: Jesus, eu sou seu. E nada vai me parar. Aí fui embora para casa, feliz da vida. Não aconteceu nada, irmão. Não melhorou, não. Fui para casa, dormi. Sexta-feira de manhã, acordei de cara com o capeta. No corredor da minha casa. Ele olhou para minha cara e falou assim: viu? Irmãos, eu não tive força para responder para ele. Depois eu respondi: viu o que, seu otário? Viu você, presta atenção. Mas eu não tive força para... Aquela palavra, viu, irmão, eu ouvi viu? Tipo assim, viu, mané? Deu ruim para tu. Irmãos, eu abaixei a minha cabeça e na caminhada, eu estou contando meu coisa aqui para que talvez você passe por algumas coisas assim. Eu quero dizer para você, irmãos, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o ainda faz parte do dicionário do crente. O talvez, nunca. O talvez a gente joga fora. Talvez é do diabo. O nosso é o ainda. Ainda que. E aí, mas eu fui para a sala derrotado, irmão. Fui para a sala derrotado, aborrecido, chateado. Digo, na sala eu tenho um quadro que foi pintado aqui na inauguração desta igreja, um leão bonito. E aquele leão, ele fica olhando para minha cara o tempo todo lá na minha sala. Lá. Eu gosto de orar para aquele leão. De vez em quando eu olho para aquele leão, parece que ele está me olhando assim. Eu dei as costas para aquele leão. Falei: Jesus. Sabe o que eu falei para Jesus, pastor? Viu? Eu não sei se você está aqui hoje e ouviu um viu do diabo. Falou assim: viu? 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 Fui para a sala e comecei a pensar. Falei: talvez não seja. Talvez não. Irmãos, fiquei nu, frustradão, sem peixe no barco. Pensei assim: meu Deus, o Senhor me chamou para ser pastor, me colocou à frente de um povo. O Senhor está curando todo mundo naquele negócio, até o gato, irmão. A irmã mandou uma mensagem para mim. Falou assim: pastor, meu gato estava ruim. Vocês estão rindo? Quinta-feira, irmão. Quinta-feira, na hora da oração, o pastor Paulo falou: alguém em casa está sentindo mal. Eu olhei e falei: é o meu gato que ele está falando. Peguei o gato, botei a mão na cabeça do gato, me estiquei a mão para a televisão e falei: gato, em nome de... Gato tem um nome, eu esqueci. Gato, ser curado, gato. A irmã disse que o gato deu um... 2 horas depois o gato estava se lambendo, feliz da vida, irmão. E eu falei: Jesus, até o gato, Jesus. E aí fiquei com a noite sem pescar. Fiquei sem pescar a noite. Sexta-feira, conversei com a minha amiga Marta, né? Tem um prazer de falar com a minha terapeuta. Ela olhou para mim e falou assim: por que você está triste? Eu tive com o pastor Adson na quinta-feira à noite. Fui na casa dele, depois do culto. Fui na casa dele
A primeira pergunta que o pastor Adson fez para mim, falou assim: por que você está triste? Irmão, não falei nada, só dei boa noite. Eu falei: acho que eu estou cansado. Acho que eu estou cansado. Marta perguntou a mesma coisa: por que você está triste, Júlio? Eu falei: meu Deus, eu estou triste. E eu estou triste, Jesus. E aí quando foi ontem, eu peguei um café e fui bater um papo com Jesus. Falei: Jesus, eu até entendo algumas coisas, mas o gato foi covardia. Irmãos, eu fui invadido de uma alegria. Eu não fiz uma oração assim, eu não fiz, irmãos. Mas eu fui buscar o Jesus dos vivos. E eu comecei a cantar a canção que diz: ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E aí eu fui ler o texto: e exaltarei no Deus da minha salvação. E eu falei assim: meu Deus, então é o seguinte, Jesus, eu vou ser o tortinho mais cheio do Espírito Santo daquela igreja. Sabe, irmãos, aí quando eu cheguei aqui hoje, fui hoje de manhã na sede, e aí eu cheguei aqui hoje, e Deus falou comigo. E durante o louvor, Deus me deu uma palavra. Eu ouvi, aí eu choro, né, irmão? Aí eu ouvi uma palavra: ainda. O tempo de Deus chegou, irmãos. O tempo de Deus chegou na minha e na sua vida. O diabo só quer nos confrontar. E nós precisamos nos manter firmes, ainda que a figueira não floresceu. Ainda, irmãos, existe um ainda de Deus. Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você. Quero terminar, mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você se entristeceu com a igreja, ou quiçá com o próprio Jesus. Eu não fiquei triste com a igreja, irmãos. A igreja não fez nada. Eu fiquei triste. Na verdade, eu acho que o que eu fiquei triste foi o gato, irmãos. Eu vou confessar, o gato me feriu. Até o gato, eu até estava levando o negócio, mas no gato a casa caiu, irmão. E foi o capeta que mandou aquele testemunho do gato para mim. Não foi não? Fala a verdade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: talvez você tenha se aborrecido, se frustrado, se chateado, assim como Pedro. Mas deixa eu contar uma história para você. Pedro sem Jesus não deu certo. Olha Pedro antes de Jesus: pesca frustrada, passou a noite e não pegou nada. Aí Pedro encontra Jesus, ou Jesus encontra Pedro. Pesca maravilhosa, 152 peixes, que não cabia dentro do coisa, teve que chamar a gente para ajudar. A prosperidade dele bateu e ainda abençoou um monte de gente naquele lugar. Aí Pedro vai, vive com Jesus, tem experiências com Jesus, está do lado de Jesus. Jesus morreu, a notícia ruim chegou, Pedro traiu, Pedro meteu o pé, vazou, praguejou tudo, fez a maior besteira da vida dele. Traiu o amigo dele, porque você pensa que foi só Judas que traiu Jesus? Não, Judas vendeu Jesus, mas traiu um montão deles, fez. Tirando João que ficou no pé, o resto vazou, irmão, meteu o pé, largou o cabra sozinho. Pedro, além de tudo, negou, espraguejou. Quando a Bíblia tem uma maneira bonitinha de falar de algumas coisas que são feias. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Pedro praguejou, irmão, Pedro xingou Jesus. Não foi não conheço. Não, eu conheço esse, aquele, aquilo, isso, aquilo. Não, Pedro esculacha Jesus. Pedro não só diz: não, eu não conheço, e vira o rosto. Não, a Bíblia diz que Pedro espragueja, zomba de Jesus. Pedro se mistura aos hereges. Pedro se acha no meio daqueles que não crerem. Pedro de novo se achou sem fé, frustrado. Jesus não me ama por quê? Porque não me curou ainda.
Jesus não me ama porque não manifestou da maneira que eu queria que manifestasse. Ainda, Jesus não está comigo. Tem gente que o diabo vê assim, está vendo? Falei que esse negócio nem existe. Quantos de nós fomos confrontados na nossa vida, irmãos, por situações onde achamos que Jesus está morto? Pedro vai pescar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Falei assim, quer saber, Jesus? Então eu vou arrumar um emprego para ter um bom plano de saúde. Porque a igreja não dá essas coisas, né, irmão? A igreja dá a misericórdia da graça de Deus. Para ter um bom plano de saúde, para ter recurso. Já que o senhor não quer me curar, então eu vou arrumar dinheiro para me poder ir para um especialista para me curar. Já que Jesus morreu, vou pescar, Paulo. Vou fazer o quê? Vou voltar para o meu barquinho, vou confiar na minha mão, vou de novo. Aí está aqui Pedro, de novo frustrado, aborrecido, porque passou a noite toda com os meninos, não pegou nada. Sem Jesus, eu e você não somos nada. Você não enxerga. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Deus conhece o seu futuro. Então não deixe as falhas do presente pararem você. Porque Deus não olha para o seu presente, Deus olha para o seu futuro. Isaías 43:18 diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Oh, irmão, você não está entendendo, varão? Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor, e eu creio. Nunca faça de um erro presente um lugar permanente. Eu errei. Eu errei quando fui confrontado com o viu? Eu errei porque quando veio o confronto, eu ouvi o confronto. Eu falei, epa, eu não dei muito crédito pro sem vergonha do capeta, não. Mas aquilo bateu. E eu falei, será? Não faça de um erro um lugar permanente. Não faça de um erro presente um lugar permanente. Ah, pastor, meu filho não tem jeito não. Ah, pastor, meu marido não tem jeito. Ah, pastor, já orei tanto, minha esposa não. Ah, pastor, não tem cura. Ah, pastor, meu tempo já passou. Ah, pastor, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Para Deus não existem impossíveis. E aqui está diante de vocês um homem que precisa da misericórdia, da graça e do milagre de Deus. E que não vou desistir enquanto não alcançar. Há 3 semanas, vai para a 4ª semana agora, quinta-feira, que eu sento naquela cadeira ali e digo assim, e aí Jesus, é hoje? Até onde vai a sua fé? Até a primeira frustração? Então você não o ama. Então você não crê. Então você não o recebeu. Porque não demorou muito, irmãos. Ao final daquela sexta-feira, meu coração estava cheio de novo. Meu coração estava alegre de novo. Porque o choro pode durar uma noite, irmãos. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus tem uma história nova. Uma palavra de Deus pode trazer aquilo que a gente precisa. Aí vem o encontro. Pedro, tem peixe aí? Adiantou alguma coisa essa sua cara emburrada, Pedro? Adiantou alguma coisa essa sua raivinha, Pedro? Saiu algum milagre da sua rebeldia, Pedro? Saiu alguma coisa boa do seu tempo de tristeza, Pedro? Conseguiu alguma coisa, Pedro? Jesus pergunta para mim e para você, e aí, deu certo ficar com raiva? Deu certo abandonar o chamado? Deu certo abandonar a igreja? Ah, não, eu me frustrei, eu me chateei, que o irmão não falou direito comigo, agora eu estou magoado. Aí Jesus está perguntando, e aí, adiantou alguma coisa? Melhorou a sua vida? Adiantou, irmão?
Você saber do gato da irmã abençoada? E aí, irmão, adiantou? Olha para a sua vida agora, adiantou? Ah, pastor, tocava lindamente. Ah, mas agora eu não toco mais não, pastor. Agora meu barco não tem peixe. Ah, pastor, eu era do ministério de louvor antigamente, pastor. No tempo do hino da harpa cristã. Lembra? Um perdão real. Cantava que era um roxinol. E agora, irmão? Ah, agora não, pastor. Já fui até missionário, pastor. E agora, irmão? Agora não sou mais não. Deixa eu falar uma coisa para você. Adiantou? Seu barco está cheio de peixe? Essa noite Deus quer encher o seu barco de peixe. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E é por 3 vezes que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro negou a Jesus 3 vezes. E eu e você aqui, alguns de nós já passou da conta. Queria que o ministério de louvor subisse para nós cantar. Alguns de nós já passou até dessa conta. Mas Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Jesus. 3-1. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro respondeu: eu te amo, Jesus. 3-2. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí ele diz: tu sabes, Senhor. 3-3. Empatou. Aí Jesus fala assim: agora o gol da vitória. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as chaves dos céus eu ponho na sua mão, Pedro. Ei, Pedro, tem chave do céu na sua mão, Pedro. Chave que libera a vitória, chave que libera a cura, chave que libera o milagre, chave que libera o emprego, chave que libera a porta aberta. Pedro, está na sua mão, Pedro. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Eu trouxe essa reflexão para que eu e você possamos entender, irmãos, a nossa posição no reino. E saber que, ainda que as coisas não saiam do nosso jeito, Deus é soberano sobre todas as coisas. Pastor, o senhor não sabe da minha situação, você não sabe da minha, irmão. Pastor Pérez perguntou para mim: e aí? Melhorou? Eu falei: rapaz, eu acho que piorou. É por causa disso que eu fiquei triste, né? Acho que piorou, irmão. Falei, Paulo, acho que minha mão está pior que estava aquele trem lá. Sabe por quê, irmãos? Porque eu me deixei abater. Estou contando isso para você, não é para me orgulhar de nada não. Estou dividindo com você o meu pecado, porque talvez possa ser o seu aí, ó. Talvez você tenha sido frustrado por causa da sua expectativa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está vivo. Maria não encontrou Jesus morto no sepulcro, ela encontrou Jesus vivo no jardim. Pedro não encontra o Jesus que foi embora, ele encontra o Jesus na praia. E agora ele diz assim: Pedro, tem peixe? Tem não, Jesus. Então joga agora de novo a rede para o lado direito. E a rede se encheu de peixe.